Amém, meus irmãos? Há 15 dias atrás nós começamos essa mensagem e a dividimos em duas partes. Hoje é a parte número 2. E o tema da mensagem são os 7 brados de Cristo na cruz. Quem esteve aqui há 15 dias atrás e lembra da primeira parte? Esteve, alguns estiveram, mas talvez não lembrem, né? Vamos fazer uma rápida recapitulação. Nós falamos dos 3 primeiros brados de Cristo. O primeiro dele foi uma palavra de perdão. A primeira palavra que Jesus, agonizante na cruz, falou foi: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ali Jesus sofrendo, sendo crucificado, martirizado por nós, sofrendo pelos seus algozes, ainda teve misericórdia e orou ao Pai para que tivesse misericórdia e perdoasse aqueles que estavam crucificando. A segunda palavra foi uma palavra de salvação. Quando um daqueles ladrões que estavam juntamente com ele sendo crucificado, olhou para ele e falou: Mestre, tem misericórdia de mim quando entrares no teu reino. E Jesus Cristo olhou para ele e disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso, salvando aquela vida e nos ensinando que o sacrifício de Cristo que traria vida ainda nem tinha concretizado, ele já estava salvando lá na cruz do Calvário, né? Aprendemos com isso que o sofrimento não deve nos impedir de continuar anunciando a palavra de Deus. E a terceira palavra foi palavra de afeição. A palavra de Deus diz que Maria, sua mãe, estava junto com ele na cruz. E ele não poderia simplesmente morrer e deixar sua mãe órfã, porque nós sabemos que naquele momento Jesus era o único que cuidava dela. Então ele olha para o discípulo João e fala: Filho, aí está a sua mãe. De um ato afetivo, ele não deixa a sua mãe desamparada, ele não deixa a sua mãe sem cuidados, e pede para que João, o apóstolo amado, cuidasse dele. Nós falamos sobre esses 3 brados de Cristo na cruz, e nós queremos falar sobre os outros 4 que restam. O 4º brado de Cristo na cruz, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 46. Eu vou correr aqui porque nós ainda temos uma peça teatral e nós temos ainda a celebração da ceia. Evangelho segundo Mateus, capítulo 27, versículo 46. Esse então, que nós vamos ver agora, é o 4º brado de Cristo na cruz. Amém? Diz assim a palavra de Deus: E perto da hora 9, exclamou Jesus: Eli, Eli, lama sabactane, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Então, o 4º brado de Cristo na cruz foi uma palavra de angústia. Deus meu, por que me desamparaste? Como é terrível essa palavra em todos os idiomas. A palavra desamparo, ser desamparado, ser separado daquilo que se ama, é terrível. Imagine você a ideia de um marido que é abandonado pela sua família, é desamparado pela sua família, ou de uma esposa que é desamparado pelo seu esposo, ou ainda de filhos que são desamparados pelos seus pais. Mas Jesus Cristo estava dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Aqui é o maior caso de desamparo da história. É o Filho de Deus sendo desamparado pelo seu próprio Pai. Veja só que interessante. Deus era o maior fonte de amor para Jesus Cristo. Ele era o seu maior objeto de amor. Ele sempre, nos seus 33 anos e meio que ele esteve nessa terra, ele sempre esteve em comunhão com o Pai. E aquilo para ele era grande alegria. De quando em quando, nós lendo os relatos bíblicos, nós vemos um momento em que ele se separa para ir conversar com o Pai. E de repente ele está com o discípulo, ele fala: olha, pega um barco, atravessa vocês que eu vou depois. Por quê? Porque ele queria ter um momento a sós com o Pai. Aquele que era o seu maior objeto de amor, aquele do qual ele tinha alegria em estar constantemente em intimidade com ele, agora o desampara. Por que será que Deus desamparou? A dor de Cristo ali em dizer Eli, Eli, lama sabactane era muito maior do que a dor dos cravos, do que os pregos que estavam crucificando ele na cruz. Sofreu o desamparo de Deus, aquele do qual ele havia vindo a essa terra para cumprir o propósito divino, e ser agora desamparado pelo próprio Pai doía muito mais para ele do que as feridas que ele estava sofrendo no Calvário. E ainda mais porque ele, sendo Deus, conhecia todas as Escrituras. E lá em Deuteronômio capítulo 31, versículo 8, existe uma promessa ao povo de Israel que diz que
jamais o Senhor desampararia aquele povo. O Senhor vai adiante de ti e jamais te desamparará. Uma promessa a todos os judeus, a todos os filhos de Deus. E Jesus Cristo era um judeu também, por natureza. Ou talvez ele tivesse passado na sua cabeça naquele momento as palavras de Davi, quando disse: eu nunca vi um justo desamparado. Mas como pode, se Davi diz: eu nunca vi um justo desamparado, e se havia uma promessa de Deus à nação de Israel de que, olha, vá adiante, eu irei contigo e nunca te desampararei. Como pode agora o Filho de Deus estar sendo desamparado? O único, verdadeiro justo. Quando Davi fala: eu em toda a minha vida nunca vi um justo ser desamparado. Mas agora nós estamos falando exatamente do único que era de fato justo. Aquele do qual, quando Deus criou Adão e fez completamente justo, falou assim: eis que eu faço o homem à minha imagem, a nossa imagem e semelhança, para que seja justo. Mas o pecado tirou esse direito, transformou o homem em pecador. Mas aí ele envia seu filho, o único justo, e esse justo agora é desamparado. Deus meu, por que me desamparaste? Nessas palavras nós podemos aprender duas coisas, podemos entender duas coisas preciosas. A primeira dela é a completa manifestação do amor de Deus pelo homem. É a completa manifestação de Deus pelo pecador. É a completa manifestação do amor de Deus por cada um de nós. Porque ele permite sofrer até as últimas consequências. Ele poderia muito bem, quando vê metade daquele sofrimento do seu filho, falar: quer saber de uma coisa? Eu sou soberano, eu sou Deus, tudo existiram por mim, tudo existe por mim, pelo sopro da minha boca, pelas palavras da minha boca, tudo vier a existir. Quer saber de uma coisa? Não quero mais que você sofra, meu filho. Desça daí, você não vai sofrer mais, e está tudo bem, está tudo bom, eu perdoo todo mundo, vai todo mundo para o céu, ou então ao contrário, vai todo mundo para o inferno, misericórdia, né? Mas, não. Ele foi até as últimas consequências. Então, a primeira demonstração que nós vemos nessas palavras: Deus meu, por que me desamparaste? É a mais completa manifestação do amor divino. Mesmo doendo também para ele como pai, ele permitiu que o seu filho fosse até as últimas consequências de sofrimento por causa de mim e de você. Por causa dos seus pecados, meu irmão. Por causa dos seus pecados, meu amigo, que o Senhor demonstrou o seu amor tão grande. E isso parece bastante interessante e bacana ouvir isso, que essas palavras demonstram a maior manifestação do amor de Deus para nós. Mas a segunda demonstração que essas palavras também nos trazem, isso já é um alerta para cada um de vocês, porque essas palavras também demonstram, é a demonstração de terror da inflexível justiça de Deus. Se por um lado ela demonstrava o infinito amor do Senhor, por outro lado ela mostra o terror da inflexível, da imutável justiça de Deus. Se Deus permitiu até as últimas consequências que seu filho sofresse na cruz, eu quero dizer a cada ímpio, a cada um daqueles que não entregaram sua vida a Jesus Cristo, você acha que ele vai ter misericórdia de você quando você estiver diante do trono dele? Se ele não poupou o seu filho, se ele manteve a sua terrível justiça com seu próprio filho justo, amado e sem pecado, até as últimas consequências, fazendo-o morrer cravado numa cruz, você acha que com você vai ser diferente? Você acha que se você não receber a Ele, não entregar a sua vida a Ele, você acha que no último dia, não, quando estiver no trono dele, Ele vai olhar, Deus é bom, diz que Deus amou, Ele vai olhar para mim e falar: tá bom, vai, tudo bem. Não, Ele não vai. Se a justiça dele foi terrível com o seu próprio filho, fazendo pagar até as últimas consequências o meu pecado, eu quero dizer a você que ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo, Ele não vai ter misericórdia de você, porque Ele não teve misericórdia do seu filho, porque precisava pagar o seu preço. Deus meu, por que me desamparaste? Nós vemos nessas palavras até onde o pecado do homem pode chegar. Nós vemos nessas palavras até onde o pecado pôde levar o ser humano. A primeira atuação do pecado na vida do ser humano, isso lá no Jardim do Éden, foi o suicídio. Quando Adão, aceitando o pecado, tira a vida da sua própria alma. Ele suicida a sua própria alma, ele suicida o seu próprio relacionamento com Deus. Essa é a primeira manifestação do pecado. A segunda manifestação do pecado que nós vemos é chamado de fratricídio, uma palavra até difícil. É a segunda manifestação do pecado, é quando fratricídio quer dizer, é o homicídio causado de um irmão para com outro irmão, ou para com uma outra irmã. É o que fez Caim em relação a Abel, e ali se demonstra mais uma vez o pecado abundando sobre o homem. É exatamente naquele momento em que o homem já caiu no pecado com Adão, e depois os pecados só vão continuar, e de repente chega Caim e tira a vida do seu próprio irmão Abel. Aí Deus olha para os animais assim e fala: vocês querem saber de uma coisa? Sejam ferozes e vazem daqui, saiam correndo, porque senão os homens, se eles estão tirando a própria vida deles, vão tirar de vocês também.
E assim o Senhor tornou os animais ferozes. E a terceira manifestação do pecado na vida do ser humano é chamado de deicídio. Ou seja, quando o homem tira a vida do próprio Deus, crucificando Jesus Cristo na cruz. Todos nós, sem exceção, crucificamos Jesus Cristo na cruz. A palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 26, 23, diz que o salário do pecado é a morte. E quando Cristo estava subindo naquela cruz, ele estava recebendo um salário que não era dele. Ele estava recebendo um salário, ali o pagamento de uma coisa que não era dele, porque a palavra de Deus diz que nele não se achou pecado. Mas se o salário do pecado era a morte, então por que ele estava recebendo ali o salário daquele pecado morrendo? Ele estava recebendo o salário do meu pecado, do seu pecado. Você que pecou e ele que pagou o preço. Deus meu, por que me desamparastes? O maior desamparo de Cristo naquele momento era ver a separação do seu Pai de si mesmo. O maior desamparo para ele não era simplesmente estar sendo crucificado ali. A maior dor para ele não era estar ali todo machucado, com a coroa de espinho na cabeça, sendo zombado, sendo chacoteado, sendo injuriado. Não era isso. A maior dor para ele era saber que o seu próprio pai estava o desamparando. E por que Deus estava desamparando o seu filho? Quando nós falamos assim, parece que estamos falando de um Deus ruim, um Deus mau que desampara o seu filho. Não, porque a palavra de Deus diz que Deus é santo, santo e santo. E como Cristo estava recebendo o pecado de toda a humanidade, Deus não podia mais ficar do lado dele. Por ele ser santo e ele não se compactuar com o pecado. Jesus estava se fazendo maldito. Jesus estava recebendo todo o peso do pecado da humanidade. Os meus pecados, os seus pecados. Então Deus tinha que se separar deles porque ele era santo. Ele é e continuará sendo santo. O quinto brado de Cristo na cruz. João capítulo 19, versículo 28. João capítulo 19, versículo 28. Se o quarto brado de Cristo na cruz era uma palavra de angústia, o que será que vem como quinto brado? Qual foi a quinta frase que Cristo falou na cruz no momento daquele seu sofrimento? E nós sabemos que somente 7 coisas ele disse na cruz, e agora é a quinta. João capítulo 19, versículo 28 diz assim: sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que as escrituras se cumprissem, disse: tenho sede. Esse é o quinto brado de Cristo na cruz. Tenho sede, palavra de sofrimento. O que há por trás dessa palavra? O que nós podemos enxergar por trás dessa palavra? Tenho sede. A primeira coisa que nós podemos enxergar é a completa humanidade de Cristo. Porque ele estava tendo sede. Ele era 100% homem, assim como ele era 100% Deus. O Deus conosco, aquele que lia os pensamentos, aquele que curava os enfermos, aquele que agia como Deus quando era necessário, mas também era homem. E agora ele declara: tenho sede. E é interessante dizer que, embora Jesus Cristo estivesse dizendo ali: tenho sede, a maior sede que Jesus Cristo estava tendo naquele momento não era sede por água, mas era sede por Deus. O Pai acabara de separar dele, por isso que ele diz: por que me desamparaste? E agora ele declara: tenho sede. A sede dele naquele momento não era por água, era sede pela presença de Deus que havia se afastado dele. Salmo 42, um salmo messiânico, versículo 1 e 3 diz assim: como anseia a costas pelas correntes da água, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei diante do Senhor? Esse é o apelo do próprio Cristo ali naquela cruz. A minha alma tem sede de Deus, assim como a costa, assim como esse animal corre para as correntes da água para saciar a sua sede, assim a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Meu Deus vivo, quando eu irei? Ali esse momento, essa profecia lá no Salmo está falando exatamente daquele momento dele na cruz, em quando ele pensa: quando eu irei, quando de fato morrerei e me apresentarei diante de ti, ó Deus. Essas palavras não são então identificadas com as palavras do Salvador? A segunda coisa que nós também podemos enxergar é que mesmo em agonia, sua vida era cumprir a palavra de Deus. O texto diz que para que se cumprissem as escrituras, ele disse: tenho sede. Mesmo sofrendo naquela cruz, ele sabia que ele tinha que cumprir tudo que havia sido escrito para si. E ele já havia cumprido várias coisas. Ele já havia nascido numa manjedoura. Ele já havia sido traído pelo seu próprio amigo, pelo seu amigo íntimo, como a palavra de Deus mesmo fala. Ele havia sido odiado pelo líder da época. Nós falamos isso na última vez que nós pregamos sobre os 3 temas anteriores. Mas agora ele declara: tenho sede. Por mais que ele estivesse ali cumprindo uma profecia, a sede dele era por Deus. Tenho sede. Esse é o apelo de Jesus para que a palavra se cumpra. Assim como cada ser humano, cada um de nós temos sede por algo. E eu não estou falando propriamente dessa água gelada e boa que trouxeram para mim agora, e eu sei que vocês se encheram de inveja por causa disso.
Mas todo ser humano tem sede de alguma coisa. Tem aqueles que têm sede por riqueza. Tem aqueles que têm sede, e aí já pego mais as jovens, por um casamento, por um noivo. Ou os meninos mal acabados, que ainda não tem uma noiva, que tem sede por uma esposa, por uma namorada, por uma mulher. Outros têm sede por sucesso, sede por fama, sede por ser reconhecido pelo mundo, sede por ser admirado por todos. E por quê? Porque é uma voz dentro de cada ser humano que anseia, na sua alma, que anseia, que é insaciável. Existe uma voz dentro de cada um de nós que nada vai curar essa sede a não ser o próprio Senhor. E nós temos exemplos claros disso. Nós conhecemos homens ricos e riquíssimos, que têm tudo aquilo que talvez a sua alma anseia, mas eles mesmos, muitos deles estão tirando sua própria vida. Ou quando se conversa com ele, eles falam: eu não tenho alegria, eu tenho toda essa fortuna, todo esse dinheiro, eu tenho todo esse prestígio, mas eu não tenho alegria. Quantas e quantas reportagens nós vemos de homens famosos, mulheres famosas, que não podem colocar o pé num shopping, e eles falam: como eu lamento ser famoso, porque eu não tenho liberdade nem para ir comer um lanche no McDonald's. Mas o Senhor Jesus Cristo é aquele que pode saciar a sede da sua alma. Por mais que talvez a sua visão na sede da sua alma hoje seja uma dessas coisas que nós falamos, e é assim quando você conquistar tudo isso, a jovem quando conquistar o casamento perfeito, o jovem quando conseguir o milagre da mulher perfeita. Será que existe homem e mulher perfeita? Mas casamentos bons, vamos dizer assim. Ou dinheiro ou sucesso, você vai ver que ainda existe algo dentro de si que precisa ser saciado. João 4, versículo 13 diz: Jesus Cristo: qualquer que beber da minha água não terá sede de novo. Tenho sede. A sede de Cristo era por Deus, era pela presença do Pai. Cristo teve sede. Ele teve sede para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai e saciar a nossa sede com Deus, porque o pecado havia nos separado de Deus. Esse é um apelo de toda a alma. Quando Jesus conta a história do rico e Lázaro, quando o rico está lá no inferno, lembra? Qual foi a palavra que ele disse para Abraão? Tenho sede. Permita que Lázaro molhe a ponta do seu dedo e refresque a minha água. Ainda que se pudesse fazer isso, mas era impossível. O próprio Abraão falou: olha, existe um grande abismo entre nós. Não tem como quem está aí no inferno ou quem está aqui no paraíso passar de um lado para outro. Mas ainda que houvesse essa possibilidade e Abraão permitisse, vai lá, Lázaro, dá um pouquinho de água para ele. Ele ia beber aquela água e depois ele ia continuar falando: eu tenho sede, porque a sede da alma do homem é sede de Deus. Nada pode matar a uma sede quando essa sede é sede de Deus. Hoje o clamor de Cristo: tenho sede, é por você. Quando Jesus Cristo foi até aquele poço de Jacó, e chegando lá tinha uma mulher tirando água, ele olha para ela e fala assim: dai-me de beber. Se você analisar bem profundo essa história, você vai ver que Jesus Cristo não estava pedindo água para beber. Jesus, a sede que ele tinha ali era de salvar aquela mulher. Porque se você ler nos evangelhos, você vai ver que em nenhum momento Jesus tomou água. Mas quando ele fala, ela olha para ele e fala: quem é você? Puxa vida, eu sou samaritana, você é judeu e você vem pedir água, não sei o que, não sei. E Jesus começa a falar: olha, você vai beber dessa água aí e você vai voltar a ter sede, mas se você beber da minha água, você jamais terá sede de novo. E daí ela decide querer daquela sede. Ele fala: chama seu marido. E de repente chama todo mundo, e a aldeia dos samaritanos foi alcançada pelo Senhor. Em nenhum momento ele tomou água, porque a sede que Jesus estava tendo naquele momento era de salvar aquela aldeia. A sede do Senhor Jesus hoje Jesus está dizendo: tenho sede, mas é sede em salvar você. A sede do Senhor Jesus Cristo hoje é em te saciar e ver você se entregando aos pés de Cristo. E esse é o quinto brado de Cristo na cruz. Eu estou correndo o sexto brado de Cristo na cruz, João 19, versículo 30. E diz assim: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Ele havia dito que tinha sede, deram então vinagre para beber. E quando ele toma aquele vinagre, ele olha e diz: está consumado. O sexto brado de Cristo na cruz foi uma palavra de vitória. Está consumado. Mas o que estava consumado? O que é que havia se consumado para Jesus falar está consumado? Até porque quando ele fala está consumado, ele não havia morrido ainda. Quando Jesus declara está consumado, primeiro, ele está declarando que está consumado. Todas as profecias a seu respeito até aquele momento estavam se cumprindo. Que ele haveria de nascer de mulher, ele nasceu de mulher, que a sua mãe seria virgem, sua mãe nasceu virgem, que ele seria descendente de Davi, ele era descendente de Davi, que ele receberia um nome antes mesmo de nascer, e assim aconteceu, que ele deveria nascer em Belém da Judeia, e ele nasceu na Belém da Judeia, que seu nascimento traria muito desgosto para os líderes, e isso aconteceu, que ele seria rejeitado, odiado, pregado entre os malfeitores, que ele perdoaria até aqueles que estavam o crucificando, que ele salvaria um dos ladrões,
que ele não abriria a sua boca em nenhum momento, desde a sua prisão até o momento que estava sendo crucificado, que lançariam sorte sobre as suas vestes, que ele teria sede e lhe dariam vinagre. Quando ele fala está consumado, todas as profecias estavam consumadas. Está consumado, mais do que está consumado. O fim do seu sofrimento estava consumado. Durante toda a sua vida, desde quando ele era novo, desde quando ele era jovem, se entendia por jovem, ele sabia o fim que aguardava-lhe para si. No livro de Salmo, capítulo 88, versículo 15, diz: estou aflito e prestes a morrer desde a minha mocidade. Desde a sua mocidade ele sabia que ele iria morrer, e quando ele iria morrer, está consumado. Está consumado o quê? O sofrimento de Jesus estava consumado. Ele nunca mais ia experimentar a dor, ele nunca mais estaria na mão dos seus inimigos, ele nunca mais veria a luz da face do seu Deus saindo de perto de si. Estava consumado os sacrifícios cerimoniais que era feito no templo para a expiação do pecado, ele estava se dando como expiação dos pecados de toda a humanidade. Está consumado. Mas o que está consumado? O terceiro ponto, o peso da lei estava consumado. Romanos 7, versículo 2 diz que a lei é santa e o mandamento é justo e bom. Claro que a lei é santa. Dizer que a lei, a primeira lei entregue a Moisés não era uma lei boa, não, afinal foi entregue pelo próprio Deus, então ela era boa e perfeita porque Deus é perfeito. O problema é que o homem não conseguia cumprir por causa das suas transgressões, por causa do seu pecado. Mas como a própria palavra de Deus diz, haveria necessidade de ao menos um homem cumprir por completo a lei. E agora ele declara está consumado, porque ele havia cumprido toda a lei em seus cerimoniais, em seus rituais. Nós falamos hoje de manhã, quando nós estávamos aqui celebrando a ceia primitiva, e quando nós distribuímos as ervas amargas, para que todos comessem as ervas amargas, porque isso fazia parte do ritual da antiga lei. E como Jesus Cristo veio cumprir a antiga lei, antes, quando ele foi dar, como seria a partir daquele momento o cerimonial, o memorial da sua morte, a celebração da ceia, ele cumpre mais esse ritual, e ele oferece então as ervas amargas para os seus discípulos, representando o sofrimento da vida anterior, o sofrimento no pecado, o sofrimento no Egito. Está consumado, mas o que está consumado? O peso da lei estava consumado. Romanos 8, versículo 3 e 4, eu anotei aqui: porquanto o que era impossível à lei, visto que ela estava enferma na carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne de pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, e não por nós, em nós, em Cristo Jesus, que não andamos segundo a carne, mas segundo o seu Espírito. Era necessário que ao menos um homem, nascido de mulher, cumprisse toda a lei para revogá-la, e Jesus Cristo veio cumprir. Ele próprio diz em Mateus 5, versículo 17, não pense que eu vim anular a lei, pelo contrário, eu vim para cumpri-la, e ele de fato cumpriu. E ainda em Gálatas 3, versículo 3, a palavra de Deus diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Ou Romano 10, versículo 4, que diz, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ou Romanos capítulo 6, versículo 14, que diz, pois já não estás mais debaixo da lei, mas da graça. Está consumado. Jesus consome. Jesus, de uma forma espetacular, cumpre tudo aquilo que era necessário cumprir. E esse foi o seu sexto brado. O sétimo brado de Cristo, Lucas capítulo 23, versículo 46, diz assim: e clamando Jesus com grande voz, disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. O sétimo brado de Cristo é uma palavra de contentamento. Olha só que interessante. Nas 6 horas em que ele ficou no Gólgota, durante 3 horas o Pai o desamparou, porque ele estava recebendo o pecado do mundo. E como agora o Pai estava diante dele, distante dele, o seu sétimo brado é uma palavra de contentamento, quando ele diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Com isso ele está querendo dizer, Pai, eu sei que tu tivesse que me desamparar, Pai, eu sei que tu tivesse que se afastar de mim, porque eu recebi o pecado de toda a humanidade, mas agora eu morro, agora eu expiro e entrego as minhas mãos, agora volto de novo a ter relacionamento contigo, volto à intimidade contigo, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E é interessante que o texto fala o quê? O texto que nós acabamos de ler, olha só, e clamando Jesus com grande voz. Todas as suas outras palavras eram palavras balbuciadas, eram palavras ouvidas somente pelos que estavam perto, mas agora ele faz questão de dizer em grande voz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele mostra a todos que estavam ali que o desamparo que ele havia sofrido na cruz agora estava cessado, agora ele voltaria de novo a ter intimidade com o Senhor. Jesus brada 7 vezes na cruz,
7 vezes na cruz. O que representa o número 7? A palavra de Deus diz que 7 é o número da perfeição. A palavra de Deus diz que durante 6 dias o Senhor formou o universo e no 7º ele descansou. Agora Jesus na cruz, 6 brados seus, trouxe um significado profundo à humanidade. E no 7º brado seu ele descansa. Descansa agora nas mãos do Pai, entregando o seu espírito ao Pai. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Agora a comunhão está restabelecida com o Pai. Agora seu espírito reencontra com o Pai. Só faltava agora ele sentir o gosto da morte. Então quando ele entrega o seu espírito ao Pai, o seu corpo sente o gosto da morte. E a palavra de Deus em Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz: aos homens está ordenado morrerem apenas uma vez, vindo depois disto o juízo. E vocês já ouviram isso? Vou repetir, Hebreus 9, 27. Ao homem está ordenado morrer apenas uma vez, vindo depois disso o juízo. Como é que acontece conosco, homens mortais, homens normais? Como é que acontece? Você morre e aí vem o juízo sobre a sua vida, no pós-morte. Mas na vida do Salvador foi diferente. Na vida de Cristo foi diferente. O juízo veio primeiro sobre ele, para depois vir a morte. Ele sofreu o primeiro juízo, o juízo da dor, da cruz, de receber os nossos pecados, de pagar aquilo que não era dele. O juízo, o castigo veio primeiro para ele, para depois vir a morte. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Agora a morte passa a ser temida, de temida para vencida. Agora ele vence a morte. Agora a morte para nós, os crentes em Jesus Cristo, já não é mais uma dor. Agora para nós a morte é um acesso direto ao Pai. Enquanto que para o ímpio a morte é a separação completa de Deus, porque ele não vai encontrar com o Pai, porque ele não entregou a sua vida ao Senhor, porque ele morreu na impiedade, morreu na iniquidade. Para nós, os salvos em Jesus Cristo, a morte é a porta de acesso que nos leva até os braços do Pai. Oh, aleluia, glória a Deus. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Eu já estou terminando. Eu disse que eu correria por causa da nossa programação hoje, mas o que eu quero dizer para você nessa noite, assim como Cristo clamou naquela cruz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Cada um servo do Senhor, quando está à beira da sua morte, clama e diz a mesma coisa no seu sofrimento de dor: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Mas infelizmente o ímpio não pode dizer isso. Por isso que o ímpio tem medo de morrer. Por isso que aquele que não entregou a vida ao Senhor Jesus Cristo tem medo da morte. Nós não temos medo da morte, porque sabemos que se morrer hoje, imediatamente nos encontraremos com o nosso Deus. Mas a palavra, se esse é o clamor de Cristo na cruz, foi o clamor de Cristo na cruz, se esse é o clamor de nós, filhos de Deus, quando morremos: Pai, em tuas mãos estou entregando meu espírito. O clamor para você, amigo, que não entregou ao Senhor Jesus Cristo nessa noite, é diferente. Para que você conquiste esse direito, o primeiro clamor que você precisa dizer é: Pai, nas tuas mãos eu entrego a minha vida. Esse é o clamor que você precisa fazer primeiro. Se você quer ter acesso direto ao Pai, se você quer ter a garantia de que você partir, você morrer, você vai se encontrar imediatamente com o Senhor. Então, o primeiro clamor que você precisa fazer, o primeiro brado que você precisa dar na sua vida é: Pai, nas tuas mãos eu entrego a minha vida. E eu quero convidar vocês a baixarem suas cabeças agora. Porque eu sei, estou bem certo, que Ele é poderoso para me resgatar, nem que seja no dia final. Eu sei que se eu morrer hoje, eu estarei com Cristo imediatamente, porque eu sou filho dele. Mas e quanto a você? Você é filho de Deus? Você já confessou Jesus Cristo? Você já se entregou por Ele? Hoje o mundo cristão comemora a ressurreição de Cristo. Aquele que morreu, que pagou o preço na cruz por você e por mim, ressuscitou, venceu a morte e está vivo à direita de Deus. Isso não é um conto, não é uma história da carochinha, não é uma fábula. É verdade, os livros históricos confirmam isso, a ciência confirma isso. Até mesmo aqueles que não são cristãos, como Flávio Josefo, que viveu cerca de alguns anos depois de Cristo. Ele mesmo, historiador, foi correr atrás de tudo isso e escreveu tudo isso, confirmando tudo aquilo. Eu quero dizer para você, Jesus está vivo. Jesus está vivo e hoje Ele está nesse lugar. Nós não o vemos, mas Ele está presente, porque a palavra de Deus diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei. O Senhor está nesse lugar e o que Ele quer para a sua vida hoje é resgatar você, é salvar a sua vida, é te dar a garantia de que quando você morrer, você vai se encontrar com Ele.